Conta um pouquinho, Gustavo Conta um Albino. pouquinho da sua Da história, minha Gustavo. história? Olha, eu sou... O som tá bom? Lá mais alto, pode Você quer tirar a máscara? Tira a máscara, Gustavo. Agora vai ter que gritar, gente. Isso aí é problema Então. nosso. Não é problema de cara. Tá falando normal. Ah, vamos chamar o Laureano Leão de Oliveira. Vamos chamar... Pode falar. Pode ir falando? Aqui é Albino. Eu sou advogado atualmente, mestre em ciências ambientais. E antes de ser advogado, na verdade o direito me escolheu. O direito me escolheu. Essa história vocês não sabem. Vocação mesmo que fala. Isso, porque antes eu passei no vestibular de História da UFMS, em Três Lagoas, comecei a cursar o curso, só que não deu aquela compatibilidade o curso e com os alunos, com tudo, com a cidade, enfim. E Não, é só deixa ele reto. Ele é frontal, a captação. eu não consegui concluir o curso de História, e aí depois eu fiquei num ano sabático, um ano assim, sem fazer nada da vida. E aí, de repente, o curso de Direito me escolheu. Por quê? Ele foi na tua casa? Não é nesse sentido. Comecei a ficar muito... Me comoveu os filmes jurídicos, filmes de tribunais, então aquilo me convenceu a fazer parte da história do curso de Direito. Promover a justiça tocou o seu coração. Isso. Promover a Continua justiça. tocando, Gustavo? Continua tocando o meu coração. Justiça Que romântico isso. Muito bonito. Uma primeira parte da sua introdução foi feita. É. Mas eu quero saber depois. Aí nós chegamos agora na faculdade. Agora nós vamos entrar nesse próximo assunto aqui. Depois. O que é isso aqui? Olha, isso aqui foi o meu trabalho de conclusão de curso, TCC. Foi abordado sobre o crime da Isabela Nardoni, que aconteceu em 2008. Mas não somente sobre o crime em si, mas sim a influência da imprensa nos julgamentos criminais. Que eu, inclusive, recomendei para o Franley assistir alguns filmes. Ele passou esse final de semana inteiro, Engajado. sexta, sábado, domingo, assistindo com a namorada em Rio Preto. Ele tá com o olho até vermelho, de tanto que ele assistiu. E aí a gente vai debater sobre a influência dos casos criminais, começando, no caso aqui, o recente caso do menino Henry, Sim. que está sendo abordado de forma incisiva pela imprensa. Imprensa abutre brasileiro. Isso. Talvez mundial, né? Deve ser uma tendência. Eles sempre exploram as coisas negativas. Inclusive, a sua citação me fez lembrar um filme que chama que O Abutre. Demais. O abutre. Por isso O que eles Abutre. são assim. Sim, sim. Vem sem demais. dúvida. E o doutor Carlos Melo? Matheus, bom, O direito escolheu também, doutor? olha, não foi o direito que me escolheu, mas foi um grande golpe de sorte eu ter entrado na faculdade de Direito. Eu fiz parte da primeira turma pelo ProUni, quando o governo Lula lançou, né, o ProUni. Então eu fui participar da seleção. Eu acabei que eu coloquei vários cursos ali. Eu coloquei vários cursos, eu tinha a opção de colocar vários cursos. E acabei que eu ganhei a bolsa de Direito. Então eu trabalhava com uma área totalmente diferente, eu era envolvido com a parte de artes, né, de apresentação, de teatro. E o meu sonho era fazer jornalismo, trabalhar com jornalismo, né? E acabou que eu fui sorteado com o Direito. No começo eu não gostei muito, assim. Eu falei, caramba, sei lá, não é muito legal, assim, estudar filosofia, estudar sociologia, economia política, essas coisas. Mas acabou que eu comecei a fazer estágio, eu comecei a ver as coisas mais no Na dia a prática. dia. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar e advogar. Eu amo advogar, eu amo ter meu escritório, ter meus clientes, eu amo ter meus casos. Então, foi um golpe de sorte o direito ter entrado na minha vida. Que bom que entrou e que bom que está dando certo. E que continue assim, que Deus continue nos abençoando, né? Como é que funcionava esse sistema do ProUni quando ele foi lançado? Então, quando foi lançado, se não me engano, foi em 2005, né? O presidente era, na época do presidente Lula, o ministro da Educação na época, se não me engano, era o Haddad. O Tarso Genro, que é do quadro do PT, eles acabaram criando esse programa. No começo, eu não sei como funciona hoje, tá? Mas no começo era uma situação que eles utilizavam crédito que eles tinham com as universidades particulares. Então, um exemplo, uma universidade X devia para o governo tantos milhões de reais. Eles utilizavam esse crédito para abater em troca de bolsas para aqueles alunos que fossem alunos carentes, de baixa renda, né?
Aí você poderia ter a bolsa de 100% ou a bolsa de 50%. Quando eu me inscrevi, eu precisei utilizar a nota do Enem do ano anterior. Eu utilizei a nota e aí foi passado, a gente passa por um processo de seleção, apresentação de documentos, e eu acabei que eu conquistei a bolsa integral 100%. Foi motivo de muita alegria, é óbvio, para minha casa. O que a gente vê é que atualmente tem diminuído esse número de pessoas que são formadas pelo ProUni, até pelas políticas educacionais, né? Uhum. Elas têm diminuído ao longo dos anos. O FIES também. O FIES também, e o Ciências Sem Fronteiras, né? Que são outros programas que eles foram diminuindo. Então, lamentavelmente isso, né, porque eu acredito que quanto mais gente possa estudar, melhor para o país, melhor para a nossa economia, né? Melhor para a nossa sociedade, a formação do intelecto das pessoas, né? Uma pena. Foi do Haddad, se eu não me engano, porque ele esteve no Flow, acho que recentemente, na semana passada ou na anterior, e ele comentou que ele que foi o criador do ProUni no Brasil. Ele era o ministro, a mulher dele teve a ideia para isso. Mas antes dele, eu acho que eles tiveram a ideia quando o ministro ainda era o Tarso Genro, e aí foi passando o tempo, né? O Haddad assumiu o ministério, salvo engano, eu posso estar errado quanto a isso. E aí acabou que lançou o programa na época do Fernando Haddad. Entendido. Né? Meu pai falou assim, Dr. Carlos Melo São Paulino. São Paulino roxo. Roxo. A porcada que nos aguente aí essa semana. Nossa senhora. O cara tá cheio de souvenir. Coisa linda, hein?